Olá, bem-vindos à nossa análise. Sabe aquela sensação de estar preso num padrão que só traz dor? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa força poderosa e muitas vezes invisível que nos mantém repetindo os mesmos ciclos de sofrimento, mesmo quando a gente tenta com todas as forças escapar. Bom, vamos começar com a pergunta que talvez seja o centro de tudo, né? Por que alguém continuaria voltando para situações, relacionamentos ou hábitos que claramente fazem mal? À primeira vista, parece uma coisa completamente sem lógica, mas existe uma razão bem profunda para isso acontecer. E olha, não é sobre falta de força de vontade. Para a gente começar a entender essa dinâmica, a gente precisa separar duas coisas. De um lado, existe a vontade. É aquilo que está na nossa consciência, sabe? O emprego que a gente diz que quer, o tipo de relacionamento que a gente busca, a vida que a gente planeja. Mas, do outro lado, tem o desejo. Uma força que vem do inconsciente e que muitas vezes nos empurra para uma direção totalmente diferente. Mas de onde vem esse desejo, então? Ele não é nada racional. Ele nasce de marcas muito antigas, lá do comecinho da vida. Um período em que a gente era extremamente vulnerável e ainda não tinha como entender ou processar tudo o que sentia. Frustrações, dores, faltas, tudo isso vai moldando essa força que nos move sem que a gente perceba. E o que acontece com todos esses sentimentos difíceis do passado? Eles simplesmente somem? Não mesmo. A psicanálise mostra que tudo aquilo que a gente não consegue elaborar, uma hora volta. E volta como? Em forma de sintomas que a gente sente hoje. Uma angústia que não se sabe de onde vem, ansiedade, medos que parecem irracionais e até mesmo sintomas no corpo. E isso nos leva direto para um conceito-chave aqui, a compulsão à repetição. Pensa nisso como um impulso inconsciente que nos faz recriar, vez após vez, cenários do nosso passado. Não é porque a gente quer fazer isso conscientemente, é porque existe uma lógica interna, que está totalmente fora do nosso controle, operando o tempo todo. Tá, mas se é tão óbvio, por que a gente simplesmente não consegue enxergar e parar com isso? É aí que entra um mecanismo de defesa muito poderoso chamado resistência. A nossa mente cria uma espécie de barreira para nos impedir de acessar aquela dor original, aquilo que um dia foi insuportável sentir. E aí o que acontece? A gente fica tentando resolver o problema na superfície, no nível consciente, enquanto a verdadeira raiz do problema continua lá, intocada. E aqui, olha, a gente chega num ponto que muda toda a nossa perspectiva. A gente costuma pensar que o objetivo principal da nossa mente é buscar felicidade, o bem-estar. Mas, na verdade, o nosso aparelho psíquico busca algo muito mais básico, mais fundamental. Ele só quer reduzir a tensão interna. E aqui está o pulo do gato. Essa redução de tensão não é a mesma coisa que felicidade, de jeito nenhum. O alívio que a mente encontra, muitas vezes, vem daquilo que é familiar, do que já é conhecido. Mesmo que esse familiar seja um padrão que causa dor, ele é previsível. E, para nossa mente, o previsível gera menos tensão do que o novo, o desconhecido. Bom, isso nos leva a um dos conceitos mais complexos de Freud, a pulsão de morte. E calma, não é um desejo de morrer, literalmente. É, na verdade, uma forma de nomear essa força poderosíssima que nos puxa de volta para o mesmo lugar, para a repetição. É um impulso por aquilo que já conhecemos, mesmo que esse conhecido seja destrutivo para nós. Certo? O cenário parece bem desafiador, né? Se somos movidos por forças inconscientes tão fortes que nos levam a repetir ciclos de dor, então, existe uma saída? O que é que se pode fazer para quebrar esse padrão de uma vez por todas? A resposta para essa pergunta não está em se esforçar mais ou ter mais força de vontade. Não é por aí. O que é preciso, na verdade, é construir uma ponte, uma maneira de conseguir acessar e, principalmente, compreender a lógica do nosso próprio desejo. Entender o que de fato nos move por baixo de toda a camada da consciência. E é exatamente aqui que um processo de análise pode fazer toda a diferença. Ele ajuda a pessoa a identificar essas resistências, a acessar essa lógica do inconsciente. E é a partir daí que a mudança de verdade pode começar a acontecer. As escolhas passam a ser mais conscientes e os movimentos da vida deixam de ser só pura repetição. Então, para resumir, a transformação real, aquela que dura, não vem de tentar mais, de se forçar mais. Ela vem de um lugar completamente diferente, da compreensão. Quando se passa a entender o que verdadeiramente move as nossas ações, o poder de escolha se expande de um jeito que o simples esforço jamais conseguiria alcançar.
E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Pensando em tudo isso, para além daquilo que a gente acha que quer, o que será que lá no fundo verdadeiramente nos move? É encontrar a resposta para essa pergunta que pode de fato transformar tudo.